Fala galera, aqui quem fala é o Felipe Grise e nesse vídeo vamos falar a respeito da trilha sonora do jogo The Evil Within. Na verdade, não vamos falar de toda a trilha sonora, e sim de uma peça especificamente que toca no jogo sempre que chegamos ou nos aproximamos dos pontos de save. The Evil Within, como vocês já devem saber, é um jogo de survival horror em terceira pessoa criado por Shinji Mikami, o mesmo criador de Resident Evil. A trilha sonora foi composta pelo japonês Masafumi Takada. Takada já participou das produções das trilhas de jogos como Resident Evil Umbrella Chronicles, Super Smash Bros. E outros grandes títulos. O currículo do cara é extenso. Embora tenha escrito toda a trilha para The Evil Within, a música de que estamos falando não foi composta por Takada. Na verdade, essa peça foi escrita há mais de 100 anos, em 1888, pelo francês Debussy. Acredito que vocês tenham percebido que é uma peça um pouco diferente do resto da música que toca no jogo, e é interessante se perguntar o porquê disso. O que aquela peça está fazendo ali? Por que ela aparece nos pontos de save? O que o diretor e o compositor quiseram com isso e qual a relação dela com o resto do jogo? Vamos tentar responder essas perguntas primeiro falando um pouco a respeito de quem foi o gênio Claude Debussy. Debussy nasceu na França em 22 de agosto de 1862. Começou a ter aulas de música aos 7 anos e aos 10 já entrou no Conservatório de Paris, onde estudou por 11 anos. Começou a despontar como compositor quando venceu um concurso de composição em 1884, cujo prêmio era uma bolsa para estudar na Itália. Ele foi um dos maiores expoentes do movimento artístico que veio a ser conhecido como impressionismo. E o que era o impressionismo? O impressionismo foi um movimento artístico surgido na França, no início do século XX. Surgiu, na verdade, nas artes plásticas, quando a galera mais jovem começou a questionar as regras de pintura que rolavam nas universidades e no contexto acadêmico. Enfim, quem é que gosta de seguir regra acadêmica, né? Um abraço para a BNT. O movimento impressionista está ligado à ideia de expressar apenas a impressão do objeto, ao invés de tentar representá-lo de maneira realista. Aliás, o próprio impressionismo foi uma ruptura com o movimento realista que predominava naquela época. Então os impressionistas passavam apenas uma ideia geral da cena que eles estavam pintando, uma imagem quase que incompleta, ao invés de tentar se preocupar com todos os detalhes da pintura. A interpretação total da realidade ficava a cargo da pessoa que estava apreciando a obra. Na música, o impressionismo seguia um caminho similar, focava na sugestão e na atmosfera. Os compositores impressionistas, Debussy inclusive, utilizavam estruturas musicais, entre aspas, estruturas musicais, incompletas. Artifícios como tonalidades dúbias, difíceis de se determinar, acordes com dissonâncias acrescentadas e não resolvidas, se assemelhando a 2 ou mais acordes sobrepostos. O uso de escalas exóticas ou mesmo a criação de novas escalas eram materiais bastante utilizados pelos compositores daquela época. Portanto, tonalidade, harmonia, melodia e outros elementos musicais ficavam apenas sugeridos, como nas pinturas. Uma resolução incompleta, cadências que não se resolvem como deveriam, escalas com notas omitidas e etc. Debussy era extremamente habilidoso na utilização desses materiais, e em 1888 escreveu a Suite Bergamesque. A música que escutamos em The Evil Within é o terceiro movimento dessa suíte, que é chamado de Clair de Lune. Em Clair de Lune, Debussy utiliza todos, ou pelo menos a maioria, dos materiais que citei há pouco. Acordes dúbios, escalas exóticas, tonalidade imprecisa e por aí vai. Beleza, entendi o que diabos é o impressionismo e agora já sei quem foi o Debussy. Mas e o que tudo isso tem a ver com o jogo? Por que uma música impressionista foi colocada lá? Na real, não dá para saber exatamente o porquê de a música estar lá. O diretor do jogo, Shinji Mikami, pode simplesmente dizer: está lá porque eu quis, está lá porque eu gosto da música, e é isso. Mas é interessante tentar perceber se há de fato alguma razão pela música estar lá, e na minha opinião, há. O que pode dificultar a análise é que o próprio jogo não esclarece perfeitamente bem o que significa aquele hospital onde salvamos o jogo, e a música sempre toca no acesso ao hospital. Primeiro é bom lembrar que praticamente o jogo inteiro se passa dentro da mente do vilão Ruvik. O protagonista, Sebastian, e os outros personagens estão ligados ao Stem, que nada mais é do que a mente do Ruvik. Embora o jogo não tenha deixado claro, a interpretação mais aceita é de que o hospital onde salvamos o jogo é um refúgio que Sebastian encontra dentro da sua própria mente. Na verdade, eu acredito que ao encarar o espelho, Sebastian consegue ter a impressão da pessoa que ele é, alcoólatra, fumante e com um grande sentimento de culpa pela morte da filha e da esposa. Ele se vê, portanto, como uma pessoa doente, um homem incompleto ou quebrado, uma pessoa cheia de problemas não resolvidos, como as dissonâncias da música de Debussy.
E também uma pessoa que precisa de tratamento, precisa de um hospital para poder se curar e se fortalecer. E isso acontece, já que é lá mesmo onde fazemos os upgrades. E o que melhor para servir de trilha sonora de um trecho tão subjetivo em que o protagonista se olha no espelho e tem uma impressão sobre si mesmo do que uma música impressionista. Outro ponto interessante de se perceber é de que a música do save soa completamente diferente da música do restante do jogo, tanto na questão de estética quanto na questão de orquestração. É a única peça do jogo, por exemplo, em que se utiliza um piano. Acredito que esse contraponto seja justamente a representação do contraponto da mente de Ruvik e de Sebastian. Enquanto no mundo de Ruvik a música é cheia de ruídos, sem melodia e perturbadora, a música do mundo de Sebastian é mais leve, embora não completamente tranquila. Os acordes e dissonâncias não resolvidos em Clair de Lune combinam bem com os problemas não resolvidos da mente de Sebastian, e a melancolia da peça se encaixa bem na melancolia que ele sente por conta da tragédia com sua família. Na minha opinião, não poderia ter havido uma escolha melhor para essa música. Uma peça impressionista, melancólica, bem diferente do restante da trilha sonora. Aliás, o próprio Debussy deu a seguinte declaração a respeito de sua música. Quanto à música que eu faço, gostaria que fosse flexível o bastante e suficientemente enfática, de modo que correspondesse aos impulsos líricos do espírito e aos caprichos dos sonhos. Bonito, hein? Em breve, no dia 13 de outubro de 2017, vai sair The Evil Within 2. Já tô curioso para saber como vai ser a trilha sonora e se virá algo parecido com o que veio no primeiro. Shinji Mikami já tem um histórico de colocar música nos locais de save que destoam do resto. Vide o próprio Resident Evil, o primeiro. Vamos ver se ele vai seguir a tendência. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido e espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa o like e se inscreve no canal. Se inscreva também no meu canal do Mixer, onde faço uns streamings ao vivo, conversando com a galera sobre game áudio. Um abraço e até mais!